Bem-vindo ao podcast da PLMJ. Damos voz ao que interessa, ao que faz mover o país para lá da espuma dos dias. Os negócios, a comunidade, o empreendedorismo, a sustentabilidade, a arte. Partilhamos saber que é feito de experiência e que serve a todos. Move-nos a coragem para imaginar o amanhã e a vontade de criá-lo hoje. Juntos, a comunidade, os clientes, a PLMJ, a Fundação PLMJ, geramos impacto. Fique desse lado. Bem-vindos ao auditório da PLMJ e da Fundação PLMJ. Este é o terceiro livro do Desassossego que fazemos aqui juntos, hoje com o Miguel Loureiro, ator, encenador e diretor do São Luís. Como sabem, a ideia desta iniciativa é trazer pessoas para nos virem falar do seu livro do Desassossego e haveria uma pergunta legítima, sobretudo numa casa que é de advogados, que gostam de lógica, ordens alfabéticas e coisas autoexplicativas. Qual é o critério dos convidados que nós aqui trazemos? E nós só temos um. Imaginamos quem seria a pessoa que mais queríamos aqui, apontamos ao céu cheios de confiança e às vezes funciona como hoje. Miguel, obrigada por estares aqui. Miguel, escolheste o livro Peregrinação, de Olivier Roland. A edição que aqui tenho é da Sextante Editora, uma tradução da Joana Cabral. Lê-se de um folgo ou de vários folgos, podemos começar em várias partes do livro. E a primeira pergunta é muito básica, é porque é que escolheste este? Não sei bem, não sou versado em Olivier Roland, nem sou versado propriamente no novo romance francês ou na questão da literatura de viagens, muito menos, até tenho uma certa alergia, penso logo no Paul Theroux e naquela sequência com a qual não me revejo quer dizer, porque o mundo hoje está limitado, não há grande coisa para conhecer, talvez se fossem livros que nos explicassem o mundo desconhecido. Assim como primeira tirada da nossa conversa, que já está não tudo faz visto. muita aflição a questão geográfica. Sim. Eu, quando era adolescente, fiquei cerca de 2 anos fechado num quarto, deixei de me dar com os amigos, deu-me aquela chamada idade do armário, mas fiquei no quarto a estudar mapas, exato, que não sei, se calhar não sei. Tenho uma obsessão imensa por mapas, depois por listas, claro, depois esta tentativa de organização do mundo, mas os mapas sobretudo. E quando o livro me apareceu à frente, não sei se li primeiro um excerto num jornal ou qualquer coisa, gostei da forma como ele se referia a essa utilização do espaço todo que temos disponível, que é o espaço do mundo. Aliás, o título em francês é Extérieur, monde, que é um bocadinho como muito se fosse cénico, não é? É muito cénico, de cinema, cinematográfico, não é? Sim. Vamos explorar. E depois também por ser um homem... Quer dizer, no ocaso, aos 70 anos nós estamos no ocaso, também há essa noção muito grande da idade outonal. Eu estou um bocadinho antes, mas se calhar estou cheio de doenças e não sei, cai para o lado ainda nesta Agora não, Miguel, agora não. Amanhã, Miguel, hoje mas não. Ele diz que escreve... Ele não sabe muito bem porque é que começa este livro. Ele faz uma espécie de meta discursiva sobre o porquê, onde é que eu vou, até onde é que eu vou com esta escrita, vou acabá-la, E eu vejo um bocadinho isso também, qual é, aos 70 anos, depois de ele ganhar uma série de prémios, não sei o quê, porque é que ele continua a escrever e não sei o quê, não interessa, mas o que interessa é que continua. E a forma como ele se relaciona com os espaços, com os países, com os continentes, com os espaços pequenos, que são todos relativos, nós vimos o tamanho da Terra relacionada com o Sol e não sei o quê, nunca há um sítio realmente específico. Quer dizer, na Terra nós sabemos, junto ao meridiano há palmeiras, junto às zonas temperadas há florestas de coníferas. Mas há um certo imaginário que nós temos sempre sobre todos os sítios, sim, não é? que há um sítio onde nós nos podemos esconder. Sim. E não há, porque esse esconder está aberto no grande universo. Não existe essa especificidade do sítio, embora exista uma grande especificidade geográfica no mundo. E eu, se desejasse escrever sobre viagens e sobre a maneira de me deslocar, não tanto sobre viagens no conceito comercial, mas na maneira de deslocar de um ponto para o outro, eu acho que escreveria próximo daquilo que o Roland escreve, porque me emociona, fez-me parar, de certa forma, nesta escrita. Eu não o escolhi como livro do Desassossego, como manda o ciclo, sim. Porque os livros de Desassossego são uma série deles e uma pessoa tem sempre pudor de falar daquele livro, aliás, nem sei qual é. O livro de Desassossego, Santo Antão, quando abria as páginas da Bíblia, não é? Quando eu tinha que a fechar logo porque lhe causava um grande transtorno, e em qualquer página da Bíblia. Portanto, nunca sei bem quais são os livros de Desassossego, talvez os da Simone Weil, aquelas questões da espera e não sei. Mas o Olivier Roland fez-me parar nestas recensões de críticas e de literatura
que todas as semanas saem milhares de 5 estrelas, livros a não perder, e eu fui passar os olhos por este e fez-me parar 2 minutos, porque ele refere zonas geográficas que me dizem muito. E foi a partir daí que eu quis conhecer o homem. Porquê é que lhe diz tanto? E porquê é que dizem a ti? Não sei, são contingências sobrenaturais. Mas tem a ver com isso, quer dizer, o Sudão, o Tajiquistão, a Ásia Central não quero referir. Tu entras hoje na agência Abreu e eles põem-te o folheto da República Dominicana e da Índia como sítios máximos de alienação e de exotismo, não é? E se te queres descobrir um pouco mais, talvez ali, se calhar numa ilha qualquer do Pacífico, mas já com a rota plenamente estabelecida, não é? E este não, este fala de... Ele é jornalista, precisa de escrever sobre... Ele vai àqueles sítios que eu sempre quis ir. Não quero ir ao Afeganistão ver o conflito, eu quero ir ao Afeganistão ver como é a vida comum do Afeganistão. E talvez uma... Já vou-te fazer, a pergunta que te vou fazer é se tens histórias preferidas, porque este livro é um livro de histórias, e é um livro de histórias, ele vai aos sítios, não há uma descrição se há palmeiras aqui, graças a Deus, nem de que cor é que são os prédios, ou o ocre de Itália, sei lá, essas coisas todas, não. Aquilo é tudo a partir de pessoas com quem ele se cruza, de pequenas histórias bizarras que caracterizam as pessoas e que, a partir daí, caracterizam os sítios. Vê lá tu que eu até achei que havia qualquer coisa de russo naquilo. Quando lês um livro russo, tu, a partir de um diálogo, consegues imaginar tudo o que é que aquelas pessoas estão... Em que contexto é que vivem, como é que é a casa, como é que elas pensam, e etc. Tu tens histórias preferidas deste... Eu acho que podia abrir em qualquer página e, pelo menos, se não é a história toda, é pelo menos um determinado... Sim. Aliás, tenho o livro todo sublinhado porque me dão ideias para espetáculos, até que quando sair do São Luís acho que vou poder ter mais tempo para fazer, mas que me dão ideias de... Podes fazer aqui. De projeção. Vem aqui, vem para a Fundação PLMJ fazer aqui. Muito bem. De projeção, de imaginário, que me safam desta rasquice dia-a-dia deste cotidiano nosso. E então basta abrir em qualquer página. É alguém que escreve bem e mesmo aguenta uma tradução portuguesa e mistura mas vários... ele tem uma bela relação com a Joana Cabral. Leste isso também, pronto, sim. Que ela é toda picuinhas e ele gosta disso. Sim. E tem uma grande paixão por Portugal e por questão dos Açores e pelos Açores. É bom gostarem dos Açores, não é? Não sei, é sempre um bom gosto. Do Alentejo. É sempre um gosto. Era pior se gostasse... não posso dizer. Agora ia dizer um sítio horrível de Portugal, eu não vou dizer que fica mal. Mas, por exemplo, o excesso de verde dos Açores e não sei o quê também já me causa. Eu prefiro ainda assim o cimento da Ilha do Funchal, que também me dá a roleta, os casinos e não sei o quê. Eu gosto muito do lado cheio de cor, que o Funchal está destruído, não é? Mas eu prefiro... Toma lá uma chapada das minhas ideias pré-concebidas sobre ti, nunca imaginaria tal coisa. A questão é, muitas vezes eu nasci em África, não é? Este horizonte de que para lá é a selva, é o desconhecido, é o sobrenatural, há a mistura das feitiçarias e não sei o quê. Mas o mundo hoje está completamente betonizado. Quer dizer, quando tu olhas, por isso é que eu gosto das cartografias e dos mapas e por isso gosto do Roland. Quando tu olhas hoje, quando tu abres o Google na zona de Lisboa, tu vês cada vez a mancha cinzenta, já há um contínuo quase, não é? Antigamente ela parava ali na zona do Lumiar e agora vai quase até Sobral de Montagraça. O verde no mapa só começa a aparecer depois dessa zona. Isso para mim é um sufoco de falta de mistério no mundo, quando não é por questões ambientalistas nem de militância, mas também uma das coisas que me faz mais aflição é, como dizia o Thomas Bernard, derrubar as árvores, não é? Ver uma árvore a ser derrubada, se calhar mais até do que o meu pai que morreu e não sei o quê, é ver uma árvore a ser derrubada. Dá muita, porque é uma cobardia tão grande, é um ser absolutamente maravilhoso e é derrubado, sem qualquer tipo de apelo nem agrado. Sim, é o tema da raiz, não é? A questão no mistério é que ainda há zonas aqui, não naturais, porque o mundo está explorado, mas no Roland há zonas do imaginário ligado à filiação política dele da juventude, um jovem suíço guitarra maoísta, à questão de ser um mulherengo, de procurar as terras conforme os namoros que vai fazendo. Estávamos a falar isso há bocado, há um escritor português, não vou dizer. Não, mas diz lá, mas diz lá, é para quê também, não é só por causa das mulheres? Eu fiquei fascinado porque havia um ciclo também onde me pediam para fazer crónicas sobre esse ciclo e eu ia lá e ele disse, dá-me jeito porque assim apaixono-me por uma mulher nova e fujo aos impostos do país. E então estava sempre a mudar de sítio. Passava da Turquia para a floresta amazónica. Ele, agora, todos estes exemplos são verdadeiros, se depois ouvir isto sabe quem é. Eu fiquei fascinado com isso. E o Roland tem um bocadinho, quer dizer, depois dele, ele faz sempre uma espécie de avaliação sociológica, não é? Que isso mas suave. É não muito é suave. Suave. É muito suave, sim. Quando fala daquela escuridão que existe em terras sem
sem esperança, sem necessidade, sem perspectiva de projeção económica. Sem ou de esperança, melhoria eu de acho que é vida, não mesmo sei. isso. Há uma ideia de condenação, não é? Quer dizer, quando ele escolhe, eu adoro alguém que escreva um livro e que ponha, sem eu ter que ir procurar imagens ao computador, de sítios como o sudoeste do Chad ou o noroeste do Níger. Portanto, são Não, tens que ir ver onde é. Tu são não países podes ler este inexistentes, livro sim. sem... Mas também vem Eu na não- tradição. Eu não tenho uma carta, eu não tenho um mapa impresso, mas vou ver ao Google. Eu fiquei 3 anos fechados no quarto e eu sabia dizer as capitais todas do mundo seguinte. Agora o mundo aumentou, já não são só 187, são 194 países, e sabia dizer as segundas e terceiras cidades, e sabia dizer alguma da população, e se estava a crescer ou não. Dá muito prazer quando vejo a população a decrescer. Isso é muito impressionante. O que tu acabaste de dizer é muito impressionante. Agora já me esqueci completamente. Mas tem a ver com isso. Quando eu olho para os mapas, eu vejo também a capacidade que o mundo tem de espantar. Este livro chama-se Monde Extérieur, que é uma captação, um frame cinematográfico Sim. do que se passa no mundo. Não só com as suas qualidades naturais, com as suas capacidades de te encantar, com as suas capacidades de te alienar, não é? Porque agora é só nas regiões talvez polares, no Alasca, onde ainda há muito desconhecido, mas o desconhecido no espaço é essencial, porque o desconhecido no tempo é assegurado, é o passado recôndito, nunca há certezas sobre ele, não é? Então, estava a pensar que tens toda a razão, e não precisas ter, pronto, é o que acabaste de dizer, só que acho que às vezes há um tema dessa ideia de recluso, de nós nos evadirmos, não é? Sim. A sensação que dá é que ele nunca está verdadeiramente satisfeito com o nível de evasão a que chegou e tem que Sim. saltar para uma evasão. É meio que uma addiction, não é? O kick que lhe dá uma evasão passa rápido e depois ele precisa de uma experiência ainda mais. Claro, mas ainda tem a ver mais também, se evasiva. calhar, com a devastação do conhecimento. Sim. Tu hoje em dia, por exemplo, eu lembro-me que há 10 anos não havia conhecimento sobre as Mongólias, a Mongólia exterior ou interior. E hoje em dia não há artista plástico nenhum que não faça o atravessamento da Mongólia. Não é? Isso é a coisa do exótico pelo exótico. Exatamente, mas está conhecido, quer Sim. dizer, mas acaba por ser conhecido, Sim. porque se calhar o exótico é uma forma de o conhecer. Sim. E tu queres te esconder num sítio ainda mais recôndito. Certo. E não há... E, voltando um bocadinho ao que estávamos a falar, e se calhar o sítio mais recôndito hoje é Mãe Martins ou a Damai ou estes sítios altamente urbanizados. Isto é, pronto, é uma... Em É que te uma perdes, em que te perdes. e ninguém vai, porque as pessoas pensam que está esclarecido o seu conhecimento sobre esses sítios. Não vás a Campo de Ourique, porque não vais passar despercebido. Olha, tu dizes que, ligando... Olha, vou-te pôr no mesmo parágrafo que o Rolê, imagina tudo. Agora é como se fossem amigos. Tu dizes que o teatro deve ser um bocadinho mais debochado, um sítio de festa, um sítio de vinho, um sítio de rosas, um sítio de poesia. E o Olivier Roland, ele escreve um bocado, parece que está meio de ressaca. Ele parece que está sempre assim numa ressaca qualquer. Sim. E que está sempre a fugir de um sítio para o outro. E cria memórias, e algumas destas estão aqui no livro, também têm o seu nível de deboche na realidade. Isto é o quê entre vocês os dois? É assim uma fuga da melancolia? É um regresso a uma coisa mais visceral? É o quê? É uma leitura tua, nunca tenho outros avatares com que me relaciono Ok. melhor, não com o Roland, mas realmente essa é uma das características do Roland que me agrada, que eu acho que é uma despedida, quer dizer, é uma zona de transição, são passagens, é uma Páscoa, isto é Sim. sempre uma passagem. Faz-me aflição nunca pessoas que acham que, pronto, e agora falando um bocadinho no capitalismo, quando estamos a falar um bocado, que o crescimento é infinito e contínuo, não, é uma passagem, porque quer dizer, o mundo está esgotado, a não ser que tu acredites e se calhar eu ponho-me essa questão do mundo ser plano e das vacinas fazerem mal, não interessa, mas o que eu acho é que há uma zona, quer dizer, Portugal tem a zona geográfica que tem. Há ali uma zona entre o norte do Algarve e o sul do Baixo Alentejo interior, que se calhar que está a ficar super deserto e seco, que ainda oferece algum mistério, que o resto está escalpelizado há muito tempo, mesmo com o que já se esqueceu das outras gerações que se escalpelizou. E faz-me aflição, eu relaciono muito com o espaço, o tempo nem por isso. O espaço para mim é ponto de sonho, ponto de projeção, principalmente se tiver a questão dos bosques e das florestas. Os clichês todos do romantismo, dos bosques, dos alemães, da projeção para o desconhecido e para um impulso primitivo qualquer, e à medida que cresce mais um prémio Pritzker ou não sei o quê, esse desconhecido é subtraído. Sim. E faz-me confusão, a anulação dos baldios, a anulação
impermeabilização dos solos, não no sentido ecologista, mas no sentido do mistério vai sendo resolvido. Pelo uma aridez que se calhar também nos traz um novo mistério, não sei. Por isso é que eu acho que há zona para explorar em Mãe Martins e Rio de Moro e não sei o quê, que são zonas que à partida me constrangem um pouco. Eu vivi no Barreiro durante 2 anos e fiz um livro sobre a questão de viver no Barreiro, que eu sempre pensei que era um sítio que me ia matar porque era meio soviético e não sei o que, não gostava daquilo. Mas depois apaixonei-me por aquilo um bocadinho e achei que havia ali uma vida que não existe nos outros. Mas então, a betonização, às tantas, é só uma fase. Tu podes regressar a ter alguma coisa meio obscura ou meio onde podes esconder mesmo no betão. Portanto, o betão, só até certo ponto é que oblitera. Quero acreditar que sim, porque o caminho natural é que tudo fique betonizado. Certo. Quer dizer, estes paraísos que nos põem nos folhetos da Agência Abreu e não sei o quê, não há, isso é, quer dizer, vão acabar, isto vai tudo acabar, no sentido, quer dizer, mas hoje, mas é hoje só. Não, é muito pouco, basta, quer dizer, é muito fácil terraplanar e todo esse mistério, o que se esconde por trás da montanha. Se um homem tiver muito dinheiro, terraplana essa montanha, deixa de haver esse mistério. É um bocadinho como o cristianismo, que só se interessa pela questão social hoje em dia, já não se interessa pela questão sobrenatural. Agora fizeste-me lembrar um livro do Walter Ugumem, que é Os Homens Imprudentemente Poéticos. E então ele faz, é exatamente o contrário do que estás a dizer, é um homem que perde a mulher e que se convence que se conseguir plantar um jardim na montanha toda, se o jardim crescer pela montanha toda, ele consegue recuperar a mulher. É uma ficção, é uma tentativa de colocar flores onde só há pedra. E aqui é um bocadinho... Sim, mas não num sentido salvífico. Eu acho num sentido até para adensar o nosso desespero. Eu acho muito mais desesperante uma floresta. Aliás, os filmes de terror passam-se todos em florestas, não é? Claro. Porque há sempre uma tentativa de furar, mesmo numa lógica cristã, a predestinação das coisas, o sentido de fatalidade também da lógica protestante. Mas eu embirro com o Walter Ugumem. Walter Ugumem. É Vítor Ugumem ou Walter? Walter Ugumem. Está bem, mas o título é mesmo bom, é? Sim. Homens Imprudentemente Poéticos é um bom título. Mas eu tinha um amigo meu alemão que era pianista e ele ia ver a Gulbenkian, nos concertos da Gulbenkian, escolhia os concertos quando olhava para as fotografias, não ia ver o repertório que era tocado. Okay. Ele acreditava que olhando é um ótimo critério, sim. Para as fotografias os concertos eram bons. Ele fazia essa seleção quando o Serviço de Música da Gulbenkian fazia a fotografia de cada um e ele escolhia este e este. E ele tinha sempre razão. Eu, por exemplo, quando começaram a surgir na Relógio d'Água, no final dos anos 80, início dos anos 90, antes disto, que ela agora está queimada, não se pode ler, a Clarice Lispector, porque sim. É um meme de internet, não é? Mas quando o Relógio d'Água lançou aqueles 2 livros, Onde Estiveste de Noite e Os Laços de Família, onde tem um dos contos mais bonitos de sempre, ela é incrível, que é o Búfalo, e uma pessoa sabia que queria lê-la pela fotografia. Se apaixona, completamente. Porque há qualquer coisa que tem que nascer daquele enigma, daquele rosto. Dos rostos nascem coisas. Agora, quando olho para o Walter Ugumem, não consigo. Não queres ler? Não queres ler Walter Ugumem, se não estiveres a ouvir? Nem José Luís Peixoto, nem nada disso. Acho que já passei essa zona de experiência. Olha, voltando aqui ao Olivier Roland, às tantas ele vai buscar numa entrevista que li dele, foi buscar um parágrafo do Borges, de quem ele não gosta assim tanto, na realidade, mas o parágrafo é bom, eu vou ler, está bem? Depois faço a pergunta. Sim. Um homem propõe-se a tarefa de desenhar o mundo. Ao longo dos anos, povoa um espaço com imagens de províncias, de reinos, de montanhas, de baías, de naves, de ilhas, de peixes, de quartos, de instrumentos, de astros, de cavalos e de pessoas. Pouco antes de morrer, descobre que esse paciente labirinto de linhas traça a imagem do seu rosto. Isto é espetacular. E então, a pergunta é, achas que em tudo o que testemunhamos há alguma coisa de nós? Do Olivier Roland ali, certamente. Certamente, porque senão se calhar um desprezo um bocadinho snob da literatura contemporânea, não me interessa realmente, e com este eu fiquei. Não é no sentido de eu achei, porque é que não proponho este? O livro de Desassossego, ultimamente foi o que me fez comprar porque eu chateio os livros, estou sempre a pesquisar, porque me interessa, gosto muito de literatura, romance, de escrita pequena, aforismos, contos, tudo isso. E é raro, então a literatura traduzida tem assim um bocadinho, mas... E depois nem eu fui ler em francês,
que também não tem tanta facilidade como o inglês. Mas... Eu acho que era, quer dizer, enfim, não sei qual é o teu nível de francês, mas eu acho que aqui de facto, apesar de tudo, há um pacto ficcional que nós fazemos até com um livro que não é ficcional, que ajuda a ser na nossa língua para te evadir mais. Não é? Mas, por exemplo, eu acho que é um escritor muito mais simples e não tão genial como o Bruce Chatwin, não é? Que tu lês o Bruce Chatwin e aquilo também podes dizer que é uma literatura de viagens um bocadinho potenciada. E eu li a Patagónia, li o Watts e não sei o quê, e não me consigo relacionar com aquele abstracionismo dele na escrita, enquanto que este deixa portas abertas para o cidadão comum, um leitor comum. Eu não sou académico, sou um artista, tento capturar gramáticas artísticas que não são as minhas, se calhar também para copiar e para tentar fazer melhor do que aquilo que faço. E neste eu sentia-se, ele tinha uma porta aberta a convidar-me. Por exemplo, no Chatwin eu não sinto isso. E essa generosidade dos escritores, quando se propõem escrever um livro que é para os outros, é uma coisa, eu agradeço-lhes muito quando eles se fazem compreender. E não me esforço assim tanto também para com os que não se fazem compreender. Há uma coisa no Olivier Roland, não sei se achaste o mesmo, é que ele já disse isto, que ele não vê os escritores como super psicólogos ou sociólogos artistas, portanto ele não quer falar de causas. E eu achei super refrescante viajar pelo mundo sem ser evangelizada de nada. Sim. É tão libertador, não é? É a mesma coisa do que eu agora, como diretor artístico de um teatro, recebo todos os dias 600 artistas que dizem que têm a salvação para determinado problema, porque a arte hoje é toda funcional e salvífica, não é? Apresentam-se uma das variações dos 3 pontos da agenda dominante, que são as causas identitárias, as questões de género, os pós-colonialismos e não sei o quê. Alterações climáticas também muito agora. E é um alívio quando tu vês alguém que foi extremamente politizado, como o Olivier Roland, não é? Talvez por já ter 70 anos e ter relativizado uma série de coisas, e nos propõe uma visão, ainda assim, muito mais simples do que essa estigmatização toda do sítio onde poderá pertencer a escrita, ou o ato criativo, porque está condicionada, não podes ir além de, no ano de... Eu detesto quando dizem a frase... Para contextualizar tudo, não é? Sim, e quando dizem a frase, quando tu pões uma coisa espontânea às vezes, uma proposição, e dizem em 2024 isso já não é possível. Como se a história fosse uma progressão sem remissão. Mas não é possível porque, quer dizer, não é possível. O nível do grunhismo vai crescendo cada vez mais, quase ao nível primitivo, porque é que também não é possível, se calhar, um nível de um saudosismo romântico de uma determinada coisa que hoje é ofensiva. Sentes isso na programação do teatro? Na programação não, sinto no meio, sim. Sinto no meio em geral. E basta também ligares um bocadinho a televisão e vês o comentariado político, que também tem bastante de cultural nesse aspecto. Sim, e isso é assustador. E nós, às vezes, somos levados a pensar que há um Aleph, que a televisão e a maneira como as coisas são enquadradas espelham toda a sociedade e tudo o que são as causas que importam à sociedade, e com enorme probabilidade não é bem assim, não é? Sim, eu fico impressionado também com o nível, com a velocidade com que eles apreendem um determinado ato político e o transmitem com uma avaliação quantitativa e dão números e não sei o quê. Mas depois utilizam 6 ou 7 vocábulos, utilizam um vocábulo repetido 7 vezes. Ao fim do dia... a resiliência, isso já não conta, mas são chaves. Empatia, disruptivo, são essas palavras. Exatamente. E eu acho que isso é uma aldrabice. Ou é por preguiça, ou é por, safar, ganhar o deles, precisam... Ou eventualmente porque às vezes dá imenso trabalho, imensa chatice não teres um pensamento idêntico aos outros, não é? Não sei, eu acho que não é possível... Se calhar não querem ficar 2 anos trancados no quarto a olhar para mapas, então tenho que dizer o que as outras pessoas... O mapa é fantástico, porque estão lá eles também, estão lá está lá o Prata Roca a comentar, que eu acho inenarrável. Porque não se pode dizer nomes, se calhar, aqui, mas... Já disseste tantos, agora vai. E o mapa oferece tudo. Tu, quando olhas, por exemplo, para o contorno da América do Sul, e aquilo é uma felicidade ver aquele verde todo. E eu não ando com miçangas a defender a Amazónia. A Amazónia não é isso, mas aquilo há ali zonas desconhecidíssimas. E eu sei que há pouco tempo descobriram comunidades, como se diz agora, comunidades que não conheciam no meio da selva e não sei o que mais. E aquilo é fantástico, não é? Haver essa possibilidade de que não seja este rasquice
diária que não tem só rasquice, tem coisas boas na nossa vida, mas ali há realmente alternativas. Ou o que é que realmente se passa nos confins da montanha da Papua Nova Guiné, por exemplo, que já está também muito atravessada por prateleiras e prateleiras de conhecimento e de sociólogos e antropólogos, mas deve haver ainda um resquício. E quando não houver, existirá, se calhar, em alguma zona do Pacífico, não está tão explorado quanto isso, apesar das ilhas de plástico e não sei o quê. Tem que haver sempre o espaço, o resto mental que te sobra a ti tem a ver com o resto mental, com o resto espacial que sobra ao mundo. E eu acho que tem a ver com isso, no sentido em que tem que haver uma zona de reserva onde não é permitido. Tal como não é permitido construir no Corcovado, deve haver uma zona nossa que está em reserva. Que engraçado. Parece que estás a falar do mundo como que nós às vezes nos sentimos com a nossa cabeça a um sítio onde não é suposto. Nem quase nós irmos, nem ninguém ir, nem nada. É só não ser. Sim. Não é para ser escavacado. Acho que sim, que devia haver, que depois também não há usufruto disso. Não sei quem é. Naqueles filmes, eu acho que ele é um aldrabão, aquele Lars von Trier, mas ele faz um filme que é a Melancolia, em que põe essa questão do natural. O natural só é absorvido no seu máximo mistério quando tem uma perspectiva de uma cabana humana, não é? Quando o relacionas com essa perspectiva de haver um ponto de vista, ou um promontório, ou um observatório, não sei, onde pões esse natural, que é realmente indomável e belo e sugestivo, mas tu tens que olhá-lo de qualquer lado, tens que construir um chão plano para poder olhá-lo e fotografá-lo. E nesse sentido, porque senão se a natureza está entregue só ela própria, é da natureza do maligno, como se diz nos livros, nos gnósticos, não é? Mas de certa forma, não pode ter demasiado humano, como dizia o Santo Agostinho, porque senão as cidades são centro de vício, são centro de... Quer dizer, é tudo mais sujo, tem que se construir canalizações, não podes só ir ao mato, despejar. É esse tipo de coisas, porque a vida rural é sempre mais santificada e é mais apetecível, porque é mais simples, acho eu. Mas eu não sou académico, digo assim umas balelas, mas do que vou lendo. Não és académico, ainda bem que não és académico, porque normalmente não se percebe o que os académicos dizem Não, a questão do mundo natural eu acho que é fascinante. Não sei se por ter nascido em África, e agora não sei se pode dizer isto, mas o meu pai não sabe fazer nada, o meu pai já morreu, mas não sabia fazer nada, e a minha mãe também não. E quando chegámos aqui, naquela leva que a Dulce Maria Cardoso chama os retornados, ou retorno, não sei o quê, a minha mãe teve que chamar umas tias para aprender a fazer um ovo estrelado, porque não sei. Ai, que e lembro que andámos um ano a comer batata cozida, isto não tem nada a ver aqui, isto não interessa este nível de obscenidade particular, porque a minha mãe não sabia entrar numa cozinha e o meu pai Ela conseguiu passar quantos anos da vida dela sem ser botonizada, conta-me, não saber fazer essas coisas. Mas eu não a conheci, só a conheci cá, porque nós fomos entregues, cada um eu e os meus irmãos, a uma... Nós chamamos a mamana, não é? Que é uma mãe negra com quem eu fui amamentado. Mas o meu pai sempre relacionou com esse mundo natural e de vez em quando vinha buscar-nos e levava-nos. Esse mundo fascinava-me, o cheiro, os rinocerontes, a bosta do elefante, a bosta do rinoceronte. O que é que havia para lá? Havia mais tribos, havia mais desconhecido, havia uma zona onde tudo era possível, era mesmo... Há uma escala dentro da escala, não é? E agora tudo é possível, quer dizer, tu basta olhar para o mapa e tu vês as condições, uma das coisas não é possível. Qual é o mundo desconhecido que falta se cada país tem a noção exata dos seus limites? Quer dizer, mesmo o Cazaquistão sabe que tem uma zona noroeste, tem uma Bragança, tem um... Portanto, não há zona realmente que sobre, natural, mesmo no grande deserto australiano. E isso eu acho que encurta a imaginação. Verdade. Olha, o Olivier Roland diz que devemos escrever sobretudo sobre as coisas que nós conhecemos e que para os outros são desconhecidas. Que essa é a matéria de que somos feitos, o passado e as coisas que irão morrer com cada um de nós. Não tem nada contra quem escreve sobre casos sociais e o mundo, mas simplesmente não está interessado nisso, que é alguma coisa espetacular. Tu dizes que o teatro e as dinâmicas sociais são, as tuas dinâmicas sociais são a curiosidade com a linguagem quanto formulação de realidade, sobre a mitologia, que a mitologia nos engloba a todos. Estão a falar da mesma coisa? Estou a falar, porque, por exemplo, a questão do palco é uma zona de liberdade, não esta liberdade, não tenho nada, mas não é a questão da liberdade conquistada através da refúgio, não é isso a liberdade que eu estou a fazer, então. É a liberdade de propor. Há um plano e há corpos horizontais, corpos verticais, que são os atores, e a partir dessa conjunção, o que é preciso mais? Um tecido, uma luz, um som, um cheiro, a partir dali, a zona de liberdade está garantida, a inscrição, a folha branca está garantida, e isso é uma zona, quando vejo só
a criação contemporânea, nos textos que faz, ir bater sempre nos mesmos sítios, eu pergunto, mas há uma possibilidade infinita de conjugação, porque é que estamos sempre, estou a falar agora na dramaturgia nova portuguesa, nesse sentido, e o teatro que me interessa é a partir daí, quer seja através de uma proposta de texto, quer seja através de uma escrita cénica mais autoral, minha, ligada a territórios da performance, ou de objetos, ou de análise de paisagem, ou desta minha projeção do verde eterno e belo do verde. Não é a questão do verde, pode ser o Ártico, pode ser a estepe, pode ser o deserto do Gobi, mas de... Um inóspito, de alguma maneira. Sim. E tu utilizas o palco como sítio de pensamento, não utilizas o palco só como inchaço ou mitificação da questão literária, não é? Como apêndice da literatura. Desculpa, eu pensava que tinha desligado isto. Oh, meu Deus. Se calhar é o Walter Ugumano. Não, que eu acho que ele já sabe que eu não... Peço desculpa. Perdi-me. Mas eu digo-te onde tu estavas. Avião. Estavas a falar que te interessava menos o palco como um sítio, acho que a palavra que usaste foi de inchaço literário, e mais como um sítio, como uma folha em branco. Quer dizer, porque a narrativa, mesmo no palco, já está destruída há algum tempo. O modernismo foi destruído, o Ibsen, o Strindberg, não sei o quê. Mas as experiências todas cénicas dos Brechts, dos Beckett e não sei o quê, puseram essa questão em causa da unidade. Agora voltámos um bocadinho aos planos, com o chamado teatro pós-dramático, onde tu partes de uma ideia não propriamente de uma boleia, de um gênio literário, não é? Portanto, o texto pós-dramático é em que o palco tem uma entidade própria, que não é só a cenografia, e que tu podes formular pensamento no palco, não tens que só estar a mostrar as tuas qualidades camaleónicas de atriz. Sim. Isso é um nível de meio básico, não é? Ostentação. Sim. Que eu acho às vezes obsceno, e continua a privilegiar só esse tipo de inscrição de cênica, e que não se avança nada. Quer dizer, o tique que o Freud, não sei o que, esta coisa da persona, da personagem, eu sei que o público fica fascinado. Ainda a pergunta, quando fazem os atores, para além de perguntarem qual é o signo e a cor favorita, perguntam sempre que porque o ator é do nível muito... O ator, perguntam sempre coisas mais complexas, ao encenador, ao escritor, nunca ao ator. E o ator, eu acho que é um vetor político, não no sentido panfletário, mas um vetor de descrição de vontade estética, de posicionamento sobre as questões do mundo, da maneira como se expressa, no corpo, no tom da voz, na dicção e não sei o quê. Mas isto, a propósito de... Estava eu agora também me fizeste perder, espera. Eu estava a fazer um paralelismo que o Roland não lhe interessa nada escrever sobre as causas que toda a gente diz que não percebe nada daquilo, que percebe o que é que ele tem para dizer, mas que tem a ver com ele, não tem a ver com o mundo. E tu também foste questionado numa entrevista sobre se tu não achavas que as peças que tinham que ser encenadas eram à volta das causas que agora mobilizam, não sei se a sociedade, mas pelo menos as televisões, as causas que mobilizam, que são tidas como mobilizadoras. Tu disseste que tinhas que as tuas causas, as tuas dinâmicas sociais, aquilo que tu estás atento não é nada disso. O que estás atento é a linguagem, a curiosidade sobre a linguagem quanto à formulação de realidade. É o campo que resta, para além das questões sociais, é o campo que resta. Sempre me interessou muito mais. Por exemplo, eu parto para um texto, a maneira como interpreto um texto, não com esses ticos de psicologia que eu estava a falar do início do século, não é? Como é que eu construo a tristeza em palco? Eu vou buscar levei uma sova de uma tia muito má, e esse é o processo do IF, não é? Que é o processo Vais buscar da autoestimulação emocional, no sentido, eu vou lembrar-me agora para compor este homem que perde o filho, que é sempre uma situação extrema, mas o teatro de exploração psicológica é sempre nesses temas extremos. Eu tenho que ter essa experiência, um bocadinho de experiência que ao espectador torne verdade, que não me passe por embuste ao estar aqui no palco. Tenho que experienciar o que para mim foi talvez mais traumático. Estou a falar de uma tareia de uma tia que nunca apanhei, nem tinha tias que não tareia, mas sei lá, de um cão que morreu à minha frente, atropelado, e eu transfiro essa memória, as chamadas memórias afetivas, o Stanislavski fala disso, mas isso é do início do século, é a Bíblia, e nós já passamos esse paradigma há muito tempo, mesmo já passamos o paradigma do brechtianismo, da noção de que nós estamos aqui a interpretar uma emoção, mas estamos conscientes da emoção que estamos a interpretar, e que o espectador tem que ver é o vetor, que sou eu, o ator Miguel, a fazer do Imperador Gengis Khan. Mas vocês sabem que eu estou a fazer do Imperador Gengis Khan. Não há manipulação nem alienação fictícia. Mas estou-me a posicionar perante as alarvidades que o Gengis Khan fez. Também já passámos essa fase. Depois chegámos à altura em que o Beckett diz:
faz uma peça em 1967 chamada Breath, que é só uma longa expiração. Eu acho que há um artista plástico que até fixou isso em televisão, que é uma boca a respirar. E eu acho muito engraçado porque aí vê-se que é a falência do texto todo, que vem desde o Shakespeare e acabou o texto. O teatro vai ter que se resolver de outra forma. E as escritas cênicas começam a aparecer. O Living Theatre, a Spina Bausch, o Tadeusz Kantor, essa gente toda começou a dizer que não precisamos de arrastar um escritor ou as belas letras para o palco para que o teatro seja vivo e exista. Mesmo o Peter Brook fala disso no livro No Diabo é o Aborrecimento, não é? Ou no Empty Space, e este tipo de coisas é aí que tu andas. O teatro tem que ser esse equacionário permanente do sítio de liberdade, no sentido em que eu tenho as escolhas todas intactas. Eu posso fazê-las todas. Não me venham dizer que eu tenho que escolher entre um assédio sexual que houve nos anos 30, não sei, fazer uma história sobre isso, há David Mamet, e eu gosto muito de David Mamet, mas tem que haver mais universo, temos que esticar o elástico. Não podemos estar sempre Como é que escolhes? Um bocadinho como o Perrec, por ordem alfabética. Quando entro numa livraria tenho algum dinheiro. Nunca compro o que me apetece. Eu acho que comprar o que me apetece é um abuso, é um bocadinho. Então vou sempre à primeira prateleira, do lado do ocidental, como se lê, da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, já não lembro bem, e compro sempre o primeiro. É sempre assim, na estante mais recôndita, porque acho que vou ter dinheiro para comprar todos e tempo para ler todos. Mas e se eles mudarem de posição? São as listas do Perrec, aquela coisa. Nunca o irei comprar se mudarem de posição. Eu agora estou a tentar memorizar uma coisa que é muito conhecida, que é o Je me souviens, lembro-me, que são 400 páginas ele a dizer estas frases. Eu lembro-me Tu consegues memorizar 400 páginas? Sim, consigo, mas demora 2 meses, para aí, 2 meses e meio, ou uma coisa assim, mas fica para mim. Não sei se vou apresentar, mas é um exercício para não ficar maluco só com as tarefas administrativas. Mas como é que fazes? Chegas ao São Luís ou a casa? Não, tenho uma rotina em casa à noite, faço por páginas. Mas escuta-me, lês? É a moda antiga, é com esforço e com sofrimento. Então, lês, mas lês para ti ou lês em voz alta? Por exemplo, quando tu estás a ensaiar, o texto decora-se muito mais depressa porque tens mnemónicas de espaço, não é? Eu tenho que ir a ti dizer, estás cá hoje, e eu sei que quando me levanto tenho que dizer esta frase. Esta frase aparece, o corpo tem memória. Sim. Mas quando estás em casa a decorar um texto que é um trabalho voluntário, que estás a propor no futuro, não sabes quando e em que sítio, é por método. Um bocadinho. Hoje consigo decorar 20, porque aquilo são frases curtas. Je me souviens, que também vem de um outro escritor inglês, que eu já me esqueci do nome, onde ele vai pegar. Tem graça, Je me souviens. Porque é uma escalpelização do mundo, um bocadinho como o Roland. O Roland faz através de pontos geográficos muito curiosos, não é? Mas não tão curiosos assim. Talvez seja a mnemónica do corpo dele, não é? Aquele sítio leva-me para aquela mulher. Sim, isso também. Mas mesmo os sítios geográficos que ele escolhe, como por exemplo, são um bocadinho também herança daqueles escritores da terra dele, do Rimbaud, que andaram ali pela Abissínia, pela Eberhard, e não sei o quê, pela Eritreia, hoje o que é o Djibouti, Eritreia, o Corno da Somália, onde os escritores franceses gostam de morrer, eles gostam todos de morrer. Tipo elefantes, vão todos. Vão lá, exatamente, para morrer. E é isso, faço esse exercício pode ser isso, pode ser decorar uma bula de um medicamento, pode ser, quer dizer, depois tens que dar sentido a isso, que é para não ser só seca, nem como é que se diz? Só palavras. Não é só palavras, não ser só um capricho autodidata teu e não sei o quê, tem que depois o palco empresta-te essa significação. Porque é que tu estás a fazer isso? Nunca mesmo que não seja claro agora, não é? Não, exatamente, ele resolve. Ou como diz um amigo meu, que tudo o que é mau, o teatro é como o mar, tudo o que é mau deita para fora. Depois, passado um bocado, se não servir, isso sai-nos da cabeça. É bem bom, essa certeza. Olha, queria falar-te, assim, estamos já quase a acabar, mas queria falar-te das mulheres no Olivier Roland. O homem é um pinga-amor, não é? Sim. É claramente um pinga-amor. E disseste-me tu há pouco que namorou com a Jane Birkin, portanto, Sim. Respect para Olivier Roland. Não achaste o máximo a maneira como ele entra em périplo pelas cidades e pelas mulheres? Claro que fala-me sim. disso. Quer dizer, porque isso é uma condicionante do humano muito forte, não é? A paixão erótica, sexual, o amor e não sei o quê, que marca também a vivência do espaço. Eu lembro-me quando tinha aquelas paixonetas do secundário e depois no conservatório, não sei o quê, que explorávamos a cidade de Lisboa toda. E quando a cidade ficou esgotada, foi quando eu me apeteceu mudar também de cidade. Quer dizer, porque a cidade também é conhecida e apropriada por nós
nessa vivência com outros, quando ainda não te tornaste um misantropo, porque agora acho que já não conseguiria fazer isso. Mas Agora é na tudo altura- misantropo. Tudo! Agora É tudo misantropo. é no singular só agora. Isso estou a falar dos anos 90, dos Sim. anos 80. Sim. Mas eu acho isso maravilhoso, porque ele mistura ali análise de um político desencantado, de extrema esquerda, de onde ele vem, não é? Dos movimentos maoístas, com uma necessidade de desejo muito grande, um homem que tem 70 anos e põe em causa a sua libido, e mesmo se calhar as suas ereções, o seu lado. E eu gosto disso, de ele falar do amor de uma forma física. Já o Lubeck também tem uma fixação Quer dizer, porque é enorme uma com esse faceta que tu tema. tens de cumprir na tua vida. Cumprir não no sentido de castigo, faz parte do crescimento, não é? A loucura, sexo, droga e morte. Não sei, mas nele, ele torna isso sem trauma para quem lê. Sim. Porque às vezes, não há nada pior do que as cenas de sexo no romance. São sempre más, são sempre... Tu nunca te identificas porque são coisas muito particulares e tu perguntas... E tu ficas a pensar que tens que ir, a partir desta leitura, tens que ir ao psiquiatra, porque o teu não foi nada assim e o dele universaliza desta forma. Mas no Roland, eu lembro-me de ler como poucos mesmo quando ele utiliza palavras de vernáculo forte na questão do relacionamento sexual, está ligado à paisagem, à descoberta realmente desse desconhecido. Sim, ele parece que tratou no mesmo sítio. A descoberta, sei lá, a vivência ou do sexo, ou de uma paixonete, ou de um grande amor, porque este homem também tem arte cada vez que passa por um Exato. fim de relação, que é o coração partido, durante 1 ou 2 semanas, e depois lá vai ele outra vez. Mas parece que é um bocadinho a mesma coisa, é um desbravar de um sítio desconhecido em que tu ficas mais ou menos de igual para igual com o contexto em que estás. Isso eu achei graça. E para além disso também, a curiosidade geográfica, a questão das mulheres, as mulheres abrem o caminho para onde ele avança, Sim. em termos de conquista de território. E isso, não, faz lembrar, também tem ecos do Hemingway, dessa coisa de uma tradição literária do meio século XX. Sim, não dá para fugir a uma geração, não é? Também, de alguma maneira. Mas também, por exemplo, a parte mais fatal, quando ele fala que já tem 70 anos, não sei o quê, vai lembrar um bocadinho a despedir-se, a preparar a sua saída. Eu escrevo porque é a única forma de me ir subtraindo, aquelas coisas que se costumam Sim. dizer. É um bocadinho também a retomar os suicídios ou as mortes do Rambo e daquela gente que desaparece. Havia aqui uma coisa gira, deixa-me lá encontrar, que eu achei lindo. Onde é que está? Espera. Que é o que é que fica de nós, que tipo de rosto é que fica de nós quando nós desaparecemos. Ele está um bocado com esse tema. Tens razão, é um livro de fim, é um livro de talvez o último. E também há uma amargura dele porque ele acha que nunca ficou real, a impressão dele nunca ficou marcada nenhuma das mulheres que ele amou também. Pois é. E o Périplo, ele acha que ele descreve muito bem como foi o caso com aquela, o grau de intensidade que aquele momento teve nos confins da Abu Dhabi, não sei, lá num sítio qualquer. Mas depois não acaba ali, ou seja, poderia acabar ali, porque o momento está concretizado e é um momento de felicidade para ele, e ele já ter resolvido uma série de coisas, mas não, tem que continuar, mundo exterior, ele vai avançando. Sim. E vai fazendo essa reportagem do mundo, que não tem nada de reportagem. Pois não tem nada. Há momentos que parece que estamos a ler, sei lá, um Dostoiévski ou assim, não é? Totalmente, aquela parte quando ele diz que vai ficando mais leve à medida que as pessoas à volta vão morrendo, é assim, já não tem nada a ver com já não é viagem geográfica. Aquela história em que ele veio visitar o amigo dele da de infância China, no o hospital, Serge, e a questão sim. como ele se relaciona com o cancro e dele Sim. jogar. É fantástico isso, e é literatura de viagem. Mas o que eu gosto, e também, quando eu pego no meu exemplar, na altura, eu apontei, fui ver os que tinha apontado, e agora, quando tive que o reler para vir aqui, apontei uma data de outras dicas com um índice de poderias só seguir os nomes próprios, que lá está, são listas outra vez, e sequências que te interessavam cumprir. Ele preencheu 60 cadernos de notas e a esses voltou para conseguir escrever esse livro. Sim. Claro que já pensei, todos nós temos assim uns ideais meio, como é que eu digo, temos a mania que somos um gigante, assim não dizemos a ninguém, mas achamos que já tínhamos muito mais para dar. Já pensei em todos os momentos que devia ter levado um caderno de notas para algum lado e nunca levei, então foi isso tudo. Smolensky, ele diz que também leva o João. Olha, vamos acabar. Mais Sim. uma pergunta. Nada a ver com o livro. O nosso futuro ainda humano. É uma coisa espetacular que estás a fazer no São Luís. O ciclo de conversas tem sido extraordinário. O próximo é com o Gonçalo Amo Tavares. Naquela lógica de que... Walter Ugumem. Não é? Não é com o Walter Ugumem. Não é com o Walter Ugumem. Walter, não estás convidado.
É, o Gonçalo M. Tavares. Numa lógica de que tudo o que testemunhamos tem alguma coisa de nós, o que é que isto tem de ti? Tem precisamente um lado que tento combater esse bocadinho, quer dizer, tu chegas a uma idade e apetece-te ficar, quando chegas do trabalho, ficas, olha, eu prefiro ficar a olhar para o teto liso e não recriar o meu tempo, odeio a questão de recriar o tempo. O que é isso, recriar o tempo? Arranjar Recriar o coisa para tempo, fazer? não, quer dizer, o dia tem 24 horas, tu já gastaste 16 em trabalho, o que é que tu podes fazer para isto não ficar só tudo na mesma onda artesiana quando tu tiveres que fazer, imagina, uma memória destas semanas. Sim. Qualquer coisa que fique válido e não sei o quê, que tenha, chegar a um achievement, como se diz em inglês, como dizem os psiquiatras ingleses. What's your purpose? What's your sense of achievement? Não, isto é uma história de amizade, porque eu tenho alguns amigos e foi em conversa com o Carlos Pimenta, que era ator do Teatro Nacional, primeiro bailarino, depois ator, e agora é uma pessoa que estuda muito esta questão tecnológica ligada às artes performativas, e ele, tivemos a falar sobre estas questões, isto é glossado de um livro do Fukuyama, O Nosso Futuro Ainda Humano, não é? Da possibilidade do que existe. É também uma nostalgia, à maneira do Roland. Sabemos que estamos em pleno tempo desta questão da inteligência artificial, das novas tecnologias, mas ainda continuamos a relacionar-nos de uma forma romântica uns com os outros. E esse reflexo é verdadeiro ou não. E a partir daí lançamos este ciclo, uma espécie de sondagem à volta da área de cada pessoa representa, não é? Já lá foi o biólogo do Champalimaud, o professor Joe Patton, depois foi a Fátima Vieira da linguística e das questões das distopias e das utopias, agora esse que tu viste, também foi o professor Feijó, falar da questão literária. Aquela cena dele dos Beatles teve muita graça, não teve? Lembras-te? Que ele disse que que a inteligência artificial, ele associava a vezes que ouviu o Sgt. Pepper's Lonely Heart e o irmão diz, não há pausas entre músicas, isto é revolucionário. Eu achei o máximo. Eu acho fantástico pessoas que pensam em determinado campo da realidade, mas depois têm inclinações emocionais tão domésticas, tão simples. Tão domésticas no sentido que partilhas contigo e comigo. E que you can relate to that. Pronto, sim, e que tu pensas que serão sempre escolhas sofisticadíssimas e não. E isso é humano também. Mas a realidade... Não, aquilo é sobre a interferência que pode haver e os medos, acho que tem a ver com esse grande medo. No último tivemos o Lionel Moura, que é um otimista nato ligado à questão das artes plásticas, porque ele faz robôs desde os anos 80, tinha uma galeria que foi logo à falência ali, às janelas foi o homem antes do tempo. Antes do seu tempo, mas esse tipo de otimismo também em relação a qualquer coisa nova que apareça, também eu desconfio logo, interessa-me continuar com essa desconfiança. Boa. Miguel Loureiro, muito obrigada por esta conversa. Por estarem aqui. As pessoas que estiveram aqui connosco, obrigado. Não sei se querem fazer alguma pergunta. Força. A todos vocês, 40 pessoas que estão na sala. Eu vi do Daniel Salgado, do brasileiro, agora não é Daniel, o primeiro nome, aquele fotógrafo... Sim, Sebastião Salgado. Sebastião, isso faltava no primeiro nome. Que era, assim, de zonas recônditas. E o que eu pensava quer dizer, não há nada ali, mas há certeza o avião dele a fotografar. Portanto, essa ideia da cabana Sim, claro. Não é completamente recôndito. Há um que é o privilegiado, que é eu, não é? De estar, conseguir chegar lá. Claro que nos pode trazer e, portanto, também temos essa sorte, não é? Mas senti um bocadinho aquela inveja, porque todos nós achamos fantástico esse mundo que é inexplorável, mas gostávamos também dele usufruir. Claro, e para ter conhecimento dele precisamos de posicionar-nos em relação a ele, mas isso lá está, é tal coisa, claro que o que existe no mundo natural é fascinante porque convoca forças que nos ultrapassam, às vezes nos destroem, a natureza está sempre contra nós, como se dizia nesse filme, só quando a domesticamos com uma casinha e com cercas, que é para nos protegermos um pouco, é que podemos realmente admirá-la ou ficar fascinados com ela. Sim. Mas eu lembro, por exemplo, quando olhamos para uma paisagem de um sítio altamente urbanizado de forma quase fantástica, como Xangai ou como Hong Kong à noite, não é? Que são luzes num fundo negro, também aí a imaginação tem caminho para andar. Onde ela não tem caminho para andar
na minha perspectiva, estou a falar sempre de um autodidata, não estou a falar de qualquer tipo de teoria testada. É na fialdade, eu não sei onde é, a fialdade ela é presente, não sei dizer como, mas também não posso dizer que é só nos subúrbios, que é em determinadas zonas de prédios feios dos anos 80 do Barreiro ou do Mãe Martins, não é, porque também aí há algum encanto nessa dramaticidade às vezes entre o campo que está a deixar de ser campo e essas torres feíssimas, cheias de marquises e não sei o quê, e aí também nesse contraste, nessa clivagem, porque é muito brusca, há um germe, há germes, e há há uma semente qualquer de promessa de qualquer coisa, que não se fica por ali, não é? Sobre a vitamização do mundo. Espera aí, Eduardo. É que aquilo assim grava, por isso. Vitamização do mundo. Há um livro também do Houellebecq que dá alguma esperança, não é? Porque depois de estar todo coberto de betão, a natureza vai reconquistar o espaço e vai voltar a estar completamente coberto de verde. Mas não... Exato. Para nós, sim. Temos desaparecer. Sim. A natureza é muito mais forte e muito mais... Isto é otimista. Não, há zonas que nós sabemos, por exemplo, há um lago completamente contaminado na antiga União Soviética, lá na zona do Ural ou das penínsulas que ele fala, na zona onde o Chekhov se exilou. É um lago com azul muito, mas uma pessoa não pode lá pôr o dedo, senão morre logo ou não pode sequer aproximar-se. Mas há zonas, por exemplo, agora há estudos, porque é que os animais na zona envolvente de Chernobyl não se modificam com a radiação. E realmente o verde veio com... Não há tantas certezas assim sobre isso. E é sabido que não interessa ao humano voltar às zonas limítrofes, quer de Fukushima, quer de Chernobyl. E essas zonas voltam a ganhar um sentido de fábula. E é isso que eu acho fantástico. E tem que haver... Faz-me como, por exemplo, agora nesta questão da crise da habitação, e podemos sempre estar a ler nos vários planos. É preciso, sim, é preciso, e é o que move um país, não sei o quê, a questão imobiliária e tudo isso. Mas o que eu vejo é sempre, porque dá muito mais trabalho reconstruir e reavaliar a reconstrução e as questões dos planos urbanísticos, do que ocupar novo terreno, e esse terreno é terreno perdido para a imaginação. E não percebo como é que uma população que já teve quase 11 milhões está agora neste momento. Eu sigo também um site que vai dizendo quem morre e quem nasce a cada minuto, que é uma coisa que é perfeitamente acessível a toda a gente. Neste momento acho que estamos com 10 milhões e 20 mil e está a descer, mesmo com as camadas imigratórias, mas eles continuam a dizer no comentariado político das televisões que temos que construir 45 mil por ano, 45 mil casas por ano. Não percebo estas lógicas, são lógicas que me ultrapassam. E aqui eu poderia juntar-me à Greta Garbo. É melhor essa. É melhor. Eu acho. Acho que a outra ficas mal servido. Mas ela vai mudar agora, quando ficar adulta. Vai ser como o Roland. Sim. Talvez não como o Isso era muito bom. Era bom, não era? E tornar-se presidente da British Petroleum, por exemplo. Why not? Isso era ótimo. Olha, muito obrigada. Obrigadíssima. Desculpa.